Salve, nação tricolor! Tudo beleza? Depois do final de semana e da conquista inesquecível do São Paulo, ontem eu tirei um dia de folga porque eu estava numa ressaca monstro. E hoje eu quero trazer algumas informações para vocês que agora está aberta a temporada de especulações. Findado a Copa do Brasil, São Paulo vai voltar suas atenções ao Campeonato Brasileiro e também já começa a pensar na montagem do elenco para 2024, visto que o São Paulo vai disputar Copa Libertadores, vai disputar a Supercopa, vai disputar a Copa do Brasil novamente, enfim. O São Paulo terá muitos compromissos o ano que vem e possivelmente terá mudanças significativas no elenco. A intenção, segundo a própria diretoria, é qualificar o elenco e não quantificar. Paralelo a isso, o São Paulo volta a campo amanhã contra o Curitiba, no estádio do Morumbi. E eu quero falar desses dois assuntos. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. Tá certo? E você está aí assistindo esse vídeo? Dá o seu like, quebra essa, vai. Se inscreva no canal, ative o sininho. Sua inscrição é muito importante para a gente, o seu like também. Porque com isso o YouTube nos recomenda a mais torcedores. Eu estou numa batalha árdua para chegar aos 1000 inscritos. Então, galera, me dá essa força aí, tá bom? E para você que já se inscreveu, meu muito obrigado, tá certo? Bom, vou começar a falar das especulações. Como eu disse, já começou a pipocar. Antes mesmo das finais aí, já começaram a pipocar algumas especulações. A primeira seria sobre o Thiago Maia, volante do Flamengo. Essa contratação seria um pouco mais difícil, mesmo porque ele tem contrato vigente. São Paulo teria que desembolsar money para tirar ele de lá. Tá certo? Então essa seria uma contratação mais difícil. Outra especulação que começou a circular é de Bruno Henrique. O São Paulo está realmente com o atleta no radar. O Bruno Henrique ele trabalhou com o Dorival Júnior durante a passagem do treinador na equipe carioca, mas não existem propostas oficiais por enquanto. Tá? Vale lembrar que além do São Paulo, tem outras equipes que estão de olho no Bruno Henrique. O Palmeiras, por exemplo, que está no mercado pensando também já nos reforços para 2024, é um dos clubes que de repente pode fazer uma proposta, e deve de repente vir com uma proposta pesada pelo atleta. Tá? O contrato do atleta com o Flamengo vai até o final do ano. Tá? E o Palmeiras acredita que o atacante ainda terá mais uma fase de negociações com o Flamengo. O Flamengo quer que o Bruno Henrique continue, só que o entrave é que o Bruno Henrique quer 3 anos de contrato. E o Flamengo oferece 1. Tá? Então tem muita água para rolar aí. E o São Paulo está de longe observando. Não sei se vai rolar. Tá? Acho muito difícil que isso aconteça. Tá certo? Outro nome bastante especulado, e esse já há algum tempo, é Everton Ribeiro. A situação é a seguinte. O jogador também está sendo monitorado. Tá? Mas até agora não recebeu nenhuma proposta. Nenhuma. Seu contrato, assim como o do Bruno Henrique, se encerra no final do ano. O principal trunfo, tá, seria Dorival Júnior. E também o fato do São Paulo estar na Libertadores e o Flamengo pode ser que de repente não consiga aí a classificação. Mesmo porque a disputa está bem concorrida e
o Flamengo corre o risco de repente não se classificar. Ou se classificar para pré-Libertadores. Tá? Existe essa possibilidade. Tá certo? Diz aí, torcedor, qual dos três que eu citei aí que você gostaria que viesse? Deixa aí nos comentários, tá certo? Bom, e após a conquista inédita da Copa do Brasil, né? Foi fantástico o que aconteceu domingo. São Paulo volta as suas atenções ao Campeonato Brasileiro. E é preocupante. É preocupante. A distância do São Paulo para a zona do rebaixamento é de apenas 3 pontos. Além disso, o clube do Morumbi está a 8 jogos sem vencer na competição nacional. São Paulo não vence há 8 jogos no Brasileiro. O São Paulo ocupa a 14ª posição, tá? E está com 28 pontos conquistados em 23 jogos. Muito pouco, né? São Paulo perdeu muito ponto besta no caminho. O Coritiba, por outro lado, ocupa atualmente a última posição da tabela. Ele tem apenas 14 pontos. O time vem de uma sequência de 7 derrotas consecutivas, sendo o último jogo uma goleada sofrida. O Coritiba ele perdeu de 5-1 para o Vasco da Gama. A tendência é que o São Paulo entre em campo, tá, nesse jogo com um time completamente reserva. O São Paulo deve ir com um time totalmente reserva. Seja para recuperar o elenco, né, do desgaste da final, ou para preservar jogadores para o clássico do final de semana diante dos Gambá. Tá certo? Então, assim, o São Paulo deve preservar jogadores, não deve entrar com o time titular e deve entrar com o time reserva. Tá? Tem um time provável aqui, que eu acho que deve ser esse o time que vai entrar em campo amanhã. Seria Jandrei, Natan, Alan Franco, Diego Costa e Wellington, Luan, Gabriel Neves, Rames Rodrigues e Michel Araújo, Luciano e Juan. Esse deverá ser o time do São Paulo amanhã. Já o Curitiba, né, ele deve vir, né, comandado pelo Thiago Kozlowski, ele deve vir com Gabriel Ferreira, Rainer ou Natanael, Thiago Dombrowski, Henrique e Júnior Bahia, Fran Sérgio, Samaris e Londono, Robson, Marcelino Moreno e Silmani, ou Gessé. Tá? Então, assim, é um jogo importante para o São Paulo. O São Paulo precisa vencer. Tá? Nem o empate resolve. O São Paulo precisa vencer, porque a água está batendo na bunda. Por mais que o Dorival tenha dito que foi um risco calculado, eu acho que é um risco complicado. Tá? Porque todos os times agora estão jogando já no desespero. Afinal, faltam 13 rodadas para o fim do campeonato. Já estamos na reta final. Então, não vai ser fácil jogar com o Curitiba, por mais que ele seja o lanterna. Sábado, a gente pega o Corinthians e também não vai ser fácil. Tá? Também é outro que está com a corda no pescoço, principalmente se o São Paulo vencer amanhã. Então, a partir de agora, todos os jogos serão difíceis. E o São Paulo precisa ganhar esses 2 próximos jogos para se afastar de vez dessa zona maldita. Tá certo? E a arbitragem? Como é que vai ser a arbitragem? Esse jogo será comandado por Sávio Pereira Sampaio, árbitro FIFA do lado do DF. Será auxiliado por Leila Nayara Moreira da Cruz, que é da FIFA do Distrito Federal, e Lei Souza Silva, do DF. E no VAR, o cara que mais deve ganhar dinheiro nessa CBF, que tudo que é jogo ele está no VAR, é o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Tá? Ele deve ganhar uma fortuna, porque todo jogo ele está no VAR. Todo jogo. Eu penso o seguinte, galera. Eu não gosto desse time alternativo. Eu já falei em outros vídeos e volto a repetir. Eu não gosto. Tá? Mas é o que temos para amanhã.
tá certo? De repente, Dorival pode promover alguma surpresa e colocar algum titular, eu acho, não sei, né? Mas, por exemplo, o Juan eu não gosto, entendeu? Eu não gosto. O Caleri não joga, sei lá, dá uma chance pro Pato começar o jogo, né? Dá uma chance pro Pato. Por mais que muitos reclamem do Pato, fala que é um ex-jogador em atividade, coisas do gênero, toda vez que o Pato entrou na roubada. Só teve, eu acho que um jogo que ele entrou, São Paulo estava ganhando. A maioria dos jogos que ele entrou, São Paulo estava perdendo. A maioria. Pô, coloca o cara para jogar de uma forma tranquila, sem precisar ficar correndo desesperado atrás do resultado. Né? Sei lá, é o que eu acho. Tá certo? Outra coisa. Será que todos os titulares não têm condição de jogar amanhã? Coloca um ou outro, né? Precisamos da vitória de qualquer jeito. Tá certo? Bom, esse jogo será transmitido pelo Premier, tá? Às 7h30 da noite amanhã. Vou ficando por aqui. Volto amanhã depois do jogo, tá bom? Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se acabar. E é campeão, não é não? Até a próxima.